Vamos lá, vamos falar sobre a pesquisa Atlas Intel divulgada nessa sexta, que mostra que o governo Lula tem a pior avaliação do seu mandato até agora. Mais da metade dos brasileiros, 52,1%, considera o governo do petista ruim ou péssimo. Para 41,9%, a administração é boa ou ótima. E 6%, Marina, consideram regular. Eu separei aqui 4 gráficos, Dri, que me chamaram bastante atenção. Eu vou pedir para o pessoal trazer aí. Esse primeiro, que é o gráfico de aprovação e desaprovação, né? Então tá ali, né? A desaprovação do Lula em 53,7%. Vocês veem que é o recorde, né? Conseguiu bater o recorde ali do Pix, que também foi outro recorde negativo, né? Teve uma alta desaprovação. Depois ele deu uma melhoradinha e agora com esse escândalo dos roubos, do roubo dos aposentados, claramente o Lula despencou. E a gente vai ver que uma coisa também que chama atenção é o motivo. Então, o próximo gráfico mostra quais são aqueles considerados os piores problemas do Brasil, segundo os brasileiros. E a gente teve aí, a criminalidade sempre vem, né, acima de todo o resto. Olha como explodiu corrupção. O PT voltou, gente, o PT voltou. Então, a gente tem aí a corrupção disparando como principal problema visto pelos brasileiros, logo ali seguida da criminalidade, depois a parte da economia, né, da inflação, que realmente é um grande problema, o mau funcionamento da justiça. Olha aí o nosso judiciário. Então, aí você pega esse caldo. Corrupção, criminalidade, economia, justiça e aí suco do nosso consórcio, né? Suco do nosso consórcio, de tudo que a gente está vendo nesse país, não podia dar outra coisa a não ser o Lula tendo um cenário muito complicado. Em 26 tem o cenário dele contra os principais nomes aí da direita, né, no eventual segundo turno. Então, Mi, se puder trazer, eu acho que é o último gráfico que mais mostra... Não, mais um. Próximo. Esse aí deixa para o final, por favor. Mais um gráfico, esse. Esse aí é o Lula contra diversos outros nomes. Então, a gente vê que o Lula, ele perde bem feio ali, né, do Jair Bolsonaro. Em todos esses cenários, você vê que o Lula está com um número parecido ali, em torno de 45%. Vocês viram? Em todos, né? 45,1%, 45,2%, 45,2%. É tudo meio parecido contra qualquer adversário que apareça. Então, você tem aí... contra o Jair Bolsonaro, ele perde de 45,5% versus 47,5%, então o presidente Bolsonaro na frente. Perde bem feio da Michelle, então a Michelle desponta aí como a principal liderança nessa pesquisa, né? Então, o Lula perde de 45,3% para 49,8%. Gente, isso é muita coisa, porque aqui não tem 100%, porque tem os indecisos ali, né? Então, é um gap realmente impressionante. A gente está falando de 4,5 pontos, aí é muita coisa. Perde também feio do Tarcísio, 45,1% versus 48,9%. Então, aí também a gente está falando de praticamente 4 pontos. E aí os outros governadores, que são pessoas muito desconhecidas, né, a nível nacional. O Tarcísio tem uma presença nacional muito maior por ter sido ministro, por ser, obviamente, apoiado por Bolsonaro. Então, a gente vê ali que os outros governadores estão em uma situação pior, mas também aparecem bastante competitivos, dado que eles são bastante conhecidos na sua região, mas não no Brasil, né? Então, a gente tem ali o Zema, 45 versus 39,5. Depois disso, o Ratinho e o Caiado parecidos ali, 45 versus 36. Mas esse é um cenário, assim, aterrorizante para o Lula. Essa que é a realidade. Então, o Lula foi parar no hospital, agora o Alckmin também, mas mostra que isso aí é um reflexo também desses números, né? O Lula, se fosse agora as eleições,
É óbvio que a gente sempre tem aquele grão de sal a analisar qualquer pesquisa, mas aparentemente ele não daria conta do recado, ele perderia e perderia feio, e mostra a importância também ainda do Bolsonaro ali, não só dele, né? O nome da Michelle muito forte, o nome do Tarcísio muito forte, e mesmo os governadores, por não terem essa presença no Brasil inteiro, também bastante fortes. E aí o último gráfico que me chamou a atenção foi esse aqui, a imagem dos líderes políticos, porque para mim isso aqui é suco da nossa falsa democracia brasileira, tá? Isso aqui para mim é um suco da nossa falsa democracia, eu explico por quê. Quem é o nosso líder mais carismático, né, que tem a maior percepção positiva no país? Nicolas Ferreira. Olha lá. Olha lá, 49% dessa imagem positiva, 49% negativa. Sempre lembrando que quando as pessoas, né, aparecem, todas as lideranças, elas costumam ter essa rejeição maior do que, né, a imagem positiva. Então, primeiro, ele tem relativamente baixa, até 49% é o número mais baixo, né, de imagem negativa, ele e o Tarcísio ali parecido. Então, você vê ali 49% do Nicolas, e aí você pega quem são os mais rejeitados. Quais aqueles que têm imagem positiva menor de todas? Hugo Motta e Alcolumbre. Aí a gente olha para a Câmara e diz assim, quem é que manda? Né? Quem é que manda? É o Nicolas, que tem toda essa popularidade, que o povo vê como o maior líder aqui, ou é o Motta e o Alcolumbre? Quem manda é o Motta e o Alcolumbre. A gente fica refém do nosso presidente da Câmara e do Senado, que são simplesmente rechaçados de maneira absoluta pela nossa população. Então, isso aqui eu acho que é um retrato muito triste, né, da nossa democracia, eu diria aqui, que é a gente fica refém. Por que a gente não tem CPI? Agora vai ter CPI com relatoria de Omar Aziz. É uma brincadeira, né, Alcolumbre? Olha, eu fico perguntando aqui qual que é a dívida que a gente vai ter que pagar do Lula com o Alcolumbre, gente. Eu não sei o tamanho dessa dívida que vai sobrar para nós, brasileiros, para o Alcolumbre colocar Omar Aziz como presidente da CPMI da Covid. É um tapa, da CPMI, desculpa, do roubo dos aposentados. Por quê? Porque ele foi o presidente da CPI da Covid, daquele circo. A gente acabou de estar na nossa cara contratado um circo nessa CPMI, colocando o Omar Aziz ali na presidência. Só falta ele colocar o Renan Calheiros na relatoria, que foi o que aconteceu na CPI da Covid. Então, infelizmente, é isso que mostra. A população elege os seus líderes e quem manda são esses daí. E também explica todos esses dados aqui que a gente mostrou, por que eles estão loucos para regular as redes, por que eles estão malucos para censurar e fazer com que os vídeos do Nicolas não cheguem até você. Tá aqui, ó, você pega essa pesquisa, tá claríssimo. Por que esse consórcio do Lula, do petismo, né, do nosso executivo, com o STF, que manda no centrão ali, nos presidentes e líderes da Casa do Congresso, e a mídia tradicional tá louca para censurar você. Eu acho que essa pesquisa deixa claro aí por que a gente não pode permitir isso, porque senão é isso, gente, a gente vai continuar com essa democracia de mentira que a gente vive no nosso país. Muitos os motivos que fazem essa popularidade, né, que justificam essa popularidade despencando vertiginosamente a cada pesquisa, inclusive, e essa boa comunicação de Nicolas que atinge em cheio, né, o povo brasileiro. O que a gente consegue ver por meio desses dados é que o povo está mais esclarecido em relação a quais pautas é de interesse dele. Se a gente voltar aí uns 10, 15 anos, tinha um pouco dessa confusão em relação a quais são as pautas que se defende, além daquelas pautas que são básicas que o brasileiro sempre fala, que é a saúde, segurança e educação. O eleitor, ele tem essa nova roupagem agora. Agora não é só a saúde, a segurança e a educação, que são pilares evidentemente primordiais para a saúde política de qualquer país, mas ele está mais focado em outras possibilidades dentro da esfera política, e isso decorre muito desse acordar, desse despertar a determinados valores e a determinados princípios. Por isso que eu sempre bato na tecla, temos que defender ideias, temos que defender valores e princípios para que a gente tenha um esclarecimento em relação a quais pautas políticas são importantes ou não para a gente. Então esses gráficos mostram isso. O eleitor tem um novo perfil agora. Não adianta chegar na TV falando
falando de saúde, de educação e de segurança, e achar que somente aquilo vai convencer o eleitor, porque ele entendeu que há outros pilares também dentro da política. Além disso, a gente enxerga também que, portanto, a vontade popular em relação, por exemplo, à votação de urgência do PL da anistia é algo real. Tendo em vista a impopularidade do Davi Alcolumbre e a popularidade do Nicolas, quando o Hugo Mota, por exemplo, e o Davi Alcolumbre falam que não é uma pauta de interesse popular, é uma mentira, não reflete a realidade do desejo da população. E sobre a popularidade do Lula, é importante sempre ressaltar, há muitos anos mesmo, o Lula só participa de eventos que são controlados. Então são plateias controladas, militância do PT ali, aquilo tudo muito controlado. Ele não participou do 1º de maio desse ano, por exemplo, porque sabia, primeiro, que o evento seria esvaziado, segundo, que corre o risco, né? São muitas possibilidades, são muitas variantes que saem de um controle. Então ele tem um risco ali para a própria imagem que já está arranhadíssimo e por isso não participou de eventos controlados, desse evento, que é um evento um pouco mais descontrolado, mas ainda assim ele foi vaiado pelos prefeitos naquele evento ali que reuniu os prefeitos de cada município. Ele foi vaiado, então é a realidade batendo a porta. Temos um presidente que está afundando o nosso país em termos de política pública, em termos de gestão econômica, em termos da própria gestão de ideologias que circulam dentro do nosso país. É um político que não tem popularidade. O Brasil, infelizmente, está esse trem desgovernado, uma boa oportunidade já que vai surgir agora em 2026, por isso, bato de novo na tecla, Marina Helena tem completa razão nisso. Rede social é primordial para o mínimo de saúde política, para o mínimo de democracia que ainda existe no nosso país. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.